Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao nosso estudo do livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 19, no item 223, que fala sobre o papel do médium nas comunicações espíritas. E foram 23 questões que Kardec fez aos espíritos dentro desse item 223. Hoje nós vamos fechar com a questão 23, que é muito interessante. Vamos ver o que nos diz nesse fechamento. Por que o homem que tem um talento transcendente em uma existência não o tem em uma outra seguinte? Nós sabemos que nós somos destinados à perfeição relativa. E só atingiremos esse ponto de perfeição quando tivermos domínio de todas as qualidades, de todos os talentos. Ou seja, nós seremos conhecedores das artes, das técnicas, de todas as ciências, de todos os talentos, dos bons talentos. Nós seremos exímios músicos, poetas, médicos, cientistas. Então nós, como espíritos superiores, o espírito superior, ele tem o domínio de toda a ciência, de toda a cultura, de todas as habilidades que o ser humano conhece. E essa questão é muito interessante porque ela pergunta se porque o homem que tem um talento transcendente, ou seja, numa existência anterior, ele não o tem em uma seguinte. E a resposta é bem lógica. Vamos ver. Não ocorre sempre assim. Então, normalmente, o talento que você domina, que você conquista em uma existência, você leva para a existência seguinte. Mas, conforme ele disse aqui, frequentemente, porque isso não acontece porque frequentemente ele aperfeiçoa em uma existência o que começou em uma precedente. Ou seja, nós começamos a aprender algo nessa existência, se nós não dominamos tudo, na próxima existência nós vamos continuar estudando e vamos continuar aperfeiçoando esse talento que nós começamos a conquistar nessa existência. Então, aí diz, mas pode ocorrer que uma faculdade transcendente adormeça durante um certo tempo, para com isso deixar uma outra mais livre para se desenvolver. Muito bacana isso, né? Porque é como se nós estivéssemos fazendo um trabalho, nós estamos fazendo um trabalho, um artesanato, por exemplo, aí nós não terminamos esse trabalho, deixamos aqui de lado, porque surgiu uma oportunidade de fazermos um outro trabalho, aí a gente começa a fazer um outro. Mas esse trabalho aqui que você começou a fazer, ele está pronto para ser terminado. Você já alinhou, você já fez tudo o que tinha que fazer, mas ele está ali, prontinho para ser terminado. Mas você teve a necessidade de começar um outro trabalho, mais urgente talvez, aí você vai fazer esse outro trabalho. Você perdeu aquele trabalho anterior que você começou a fazer? Não, você não perdeu. Simplesmente você interrompeu aquele trabalho porque surgiu um outro, talvez mais importante, mais urgente para que você possa fazer. Depois que você fizer aquele trabalho, você retorna para aquele anterior. Então, você estava desenvolvendo aquele talento numa existência anterior, você não terminou. Na próxima, você vai continuar. Se não, você poderá também interromper aquele e começar um outro. Mas como nós não perdemos aquilo que o nosso conhecimento, todos os nossos talentos, todas as nossas habilidades, aquilo vai ficar guardadinho ali para que numa oportunidade futura nós
tenhamos concluído aquele talento, né? Então ele diz aqui que pode ocorrer que uma faculdade transcendente adormeça, né, durante um certo tempo, para com isso deixar uma outra mais livre para se desenvolver. É um germe latente que se reencontrará mais tarde e do qual sempre ficam alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição. Então é aquelas habilidades que a gente até descobre com o passar do tempo. Você está fazendo um serviço, você tem uma intuição de fazer um certo trabalho e você descobre que você tem facilidade em fazer, em executar aquele serviço ali, como se você tivesse trazendo de volta aquele talento que você já possuía. Assim, poxa, engraçado, né? Eu não sabia que eu tinha a facilidade de montar um quebra-cabeças, montar um objeto ou programar alguma coisa, teoricamente, fazer uma receita, uma pintura, ou montar um aparelho qualquer, mexer em eletricidade, fazer um serviço hidráulico, fazer um serviço de pintura. O fulano tem um talento para fazer aquilo ali, né? Engraçado que ele nunca estudou, nunca fez curso, mas ele tem jeito para coisa. A gente sempre comenta, né? Pô, o fulano tem jeito para coisa. Ou, às vezes, a gente comenta também. Pô, o fulano é desajeitado, ele não consegue fazer nada direito. Porque ele ainda não iniciou o conhecimento daqueles talentos, que ele ainda tem muitas dificuldades, mas a partir do momento que ele estuda, que ele começa a treinar, que ele começa a praticar mais, ele vai se desenvolvendo, né, deixando fluir as coisas ali mais facilmente. Ele vai perder aquilo? Não vai perder. Ele vai deixar de ser sem jeito para fazer as coisas? Não agora. Mas se ele se esforçar, ele na próxima oportunidade ele despertará para aquele esforço que ele fez anteriormente para aprender aquilo. Então essa questão é interessante, né? Você fala assim, poxa, mas o fulano na existência anterior era um grande poeta e nessa existência não tem nenhum, não escreve nada, não faz nada, e ele desenvolveu uma outra atividade. Ele é um administrador, ele é um orador, ele é um diplomata, seja lá o que for, mas não apresentou aquele talento que ele tinha numa existência anterior. Mas ele não perdeu, simplesmente fica arquivado ali aquele conhecimento para que em uma outra oportunidade ele termine, ele desenvolva até o final ou ele coloque em prática aquilo que ele aprendeu. Então é um aprendizado interessante da doutrina espírita, né? Que nos faz muito feliz saber que nós, por pouco que nós possamos aprender, nós não vamos perder nunca aquilo que nós aprendemos. E se nós queremos ser melhores nas próximas oportunidades, que a gente possa estudar, que a gente possa praticar o bem, que a gente possa se preocupar com o bem-estar daquelas pessoas que estão à nossa volta, que a gente possa se preocupar em aliviar o sofrimento dos nossos irmãos, para que a gente desenvolva esses talentos, esses sentimentos bons que vão ficar arquivados dentro do nosso coração, dentro da nossa memória, dentro do nosso espírito, para que nós possamos
nas próximas oportunidades, nas próximas encarnações, sermos pessoas melhores ainda. Nós vamos colher sempre o fruto daquilo que nós plantarmos. Então, que nós possamos plantar sempre coisas boas, que nós possamos plantar sempre conhecimentos bons, que nós possamos adquirir conhecimentos bons para que a gente possa se melhorar cada vez mais, né? Já dizia um certo filósofo, conheça-te a ti mesmo, né? Então é isso que a gente tem que fazer essa reforma íntima, procurar se melhorar cada vez mais para que nós possamos trilhar esse caminho do bem de uma maneira bastante proveitosa para todos. Então, na próxima semana, nós vamos entrar no item 224 desse mesmo capítulo 19. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.